Mas a verdade é esta, para as nossas empresas enfrentar estas oscilações de mercado atuais, só existem duas formas, penso eu, não sou economista, são dúvidas. Ou se faz uma contenção ao nível de custos, não é? E de estruturas, portanto, uma diminuição da aposta aqui, ou então se arrisca em novos segmentos, não é? Ou se arrisca a fazer melhor aquilo que se Posso lançar uma provocação aqui? Só uma nota. E as empresas têm também que ter noção que no contexto atual não devem ser, ou quem decide abrir um negócio, não deve optar por produtos para o mercado interno, tendo em conta a situação em que o mercado interno está, mas tem que ser para exportação, não é? Ou seja, a produção tem que ser para exportação nesta altura. E, portanto, não tanto para o mercado interno, ou seja, quando se investe, deve-se investir para a exportação. Nesta altura, é a única via possível de poder vender os produtos. Portanto, no final de contas, é isso que conta. Mas... Nós estamos a 20 minutos, mais ou menos, do fim do programa. Há pessoas aqui presentes, se quiserem intervir, levantem o braço e passaremos a bola para aí também, se tiverem interesse. Há pessoas a tirar notas muito afincadamente. É bom isso. Mas, para além disso, queria fazer... Alguém quer colocar alguma questão? Mas está muito bem. Tá. Eu queria fazer uma... Somos muito competentes. Não se está a ouvir isso lá em casa, mas acabámos de receber um elogio aqui na mesa, que são pessoas muito competentes. Deve-se aos nossos convidados, seguramente, porque aqui os moderadores são completamente leigos e agora vou fazer vou dizer provavelmente uma barbaridade, mas esta coisa há assim palavras que nós temos usado aqui muitas que confesso que só uso porque estamos num programa de rádio e estou a fazer o papel de moderação, mas palavras como competitividade, empreendedorismo, eu retirava-as do dicionário já. Tipo, são palavras completamente absurdas, na minha modesta opinião. Falar tanto de competitividade, de querer que as empresas, que as pessoas sejam tão competitivas, isto faz com que a sociedade ande no limite da lei da selva. Porque competir é o que fazem os animais na selva. As sociedades modernas, contemporâneas, e com a ajuda das ciências sociais, na qual a economia se inclui, deviam contrariar completamente isto. Deviam, acho eu, pensar em sistemas sociais, em sistemas económicos, se quisermos, que façam ou que tragam bem-estar às populações, reduzindo ao mínimo a competitividade. Este excesso de incentivo à competitividade quer também dizer que estamos a incentivar cada vez mais a exclusão, porque quanto mais competitividade há, mais exclusão há. E vai ser sempre assim. E isto para dizer o quê? Ou para lançar uma pergunta para a mesa. Até que ponto é que tudo o que nós estamos aqui a dizer não está completamente errado e nós não devemos pensar em novos paradigmas de evolução e de desenvolvimento, mais do que crescimento, evolução e desenvolvimento, porque se a seguir à Segunda Guerra Mundial foi quando houve um grande período de crescimento económico, isso deveu-se a uma mudança completa de paradigma de socialização, se quisermos, e de civilização anterior. Portanto, não estaremos nós, isto também não estou a dizer nada de novo, os filósofos contemporâneos estão fartos de alertar para esta situação e para esta necessidade de mudarmos de facto de paradigma. Nós não podemos voltar a insistir na mesma tecla. Nós conhecemos o crescimento económico até agora como ele é. Acho que é claro para toda a gente que isto está esgotado. Já foi, estamos todos endividados, a Europa vai deixar de existir se continua por este caminho. A China são quantos? Mas a Europa não cresce comparado com a China. Não percebi? A Europa não cresce comparado com a China. Agora não. Mas a China também vai chegar ao limite, com o problema de que eles são muito mais, portanto, são muito mais para morrer do que os europeus também. Eu parcialmente Como é que nós conseguimos pensar no mundo eliminando estes chavões economicistas que estão... Deixa-me só começar Sim, eu sou leigo, estou a falar completamente leigo. Não és não. É assim... esqueci-me do que ia dizer. Se quer dizer que a minha argumentação foi muito boa ou que causou dúvidas, não? Não, ia dizer que o crescimento é uma condição necessária para o desenvolvimento. Não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. É mesmo? É. Para teres um país muito desenvolvido... em vez de crescer, não é melhor melhorar? Mas crescer... O crescimento... Ou evoluir? Não, tu metes o crescimento... As palavras são muito imagina, importantes o crescimento, no fundo, coisa, aqui o que é? O crescimento é o quanto te cresce
o rendimento per capita médio de um português médio. Imaginando um salário, portanto, vamos imaginar que um português médio ganha 100, quanto é que cresce todos os anos? Portanto, agora, eu posso ganhar muito... Na economia não põem sequer a hipótese disso estar tudo errado? Não, porque isso resulta da contabilidade nacional. Eu sei quanto é que é a riqueza produzida, sei quantos habitantes há. Mas esses conceitos, não há uma pequena hipótese de esses conceitos estarem completamente errados? É que nós fazemos isto a dividir por número de habitantes ou pela população ativa, dependendo do indicador. O problema é que a distribuição é que pode não estar correta. A distribuição. Mas aí entra o papel do Estado, porque o Estado deveria ter um papel redistributivo. Pois. Pronto, mas então o problema está aí. O crescimento é bom, só que o Estado deveria promover a redistribuição. É um crescimento responsável. Responsável. Papel Não é? regulador. Um crescimento e uma competitividade Ok. responsável que nos leva à inclusão. Sim, Mas e outra coisa que eu gostava de dizer... que o Estado sim, é a única entidade capaz de regular esse crescimento, não é? que devia promover isso. Ou que devia, pelo menos teria essa obrigação. Devia. O problema é que se calhar não faz isso corretamente. Não faz isso certamente corretamente. E o Estado, os Estados, se calhar... Sim. podemos E depois há outra pôr a coisa questão. no plural, Sim, porque não é uma... também gostava de deixar uma nota aqui em relação à questão da competitividade. A competitividade ou a concorrência é a melhor situação de todas. Sabes porquê? Porque a alternativa é teres monopólios ou teres oligopólios. E se tens monopólios, há lucros supranormais. É que a primeira pessoa que falou da concorrência foi um senhor chamado Charles Darwin e mesmo... Mas a concorrência é entendida aqui. Mas aqui é no Mesmo sentido as contrário. teorias do Darwin foram postas em causa já há bastantes anos. Mas é que no contexto económico, se quiseres, portanto, a concorrência é entendida como... É o melhor dos cenários, porque corresponde a uma... Repara, imagina... Até para o consumidor. Para o consumidor. Para o consumidor. Imaginem o caso, por exemplo, não sei se se lembram, mas a questão das telecomunicações, até ter entrado a Ótimos e a Vodafone, quais eram os preços que a PT praticava? Os telefones fixos as chamadas eram caríssimas. Agora são de borla, não é? Pois, mas a minha questão continua a ser a mesma. É nesse sentido que nós nós não nos estamos a fixar apenas num conjunto de soluções que são aquelas conhecidas e a maior parte delas já foi testadas e não devíamos ser um bocadinho mais ambiciosos e já que estamos a falar em crescimento e não sei o quê, ser ambiciosos ao ponto de acharmos que há outra solução que nós ainda não conhecemos, há outras vias, eu acho que há outros caminhos. Está aqui a ser um verdadeiro visionário porque está a colocar uma questão a 100 anos. E vou agora iniciar aqui uma troca de galhardetes com outra ponta da mesa. A outra ponta da mesa, para quem não se sabe ver, é o Rui. O nosso colega de debate, que é empresário, tem funcionários. Pagas um salário e eles trabalham um certo número de horas. Gostava de poder pagar-lhes para trabalharem mais horas, gostava de ter essa capacidade. Gostava de poder dizer-lhes, olhem, trabalhem mais 3 horas por dia e eu pago-vos um triplo, um dobro. Não. Porquê? Porque a produtividade deles possivelmente iria diminuir. Portanto, o acréscimo de produtividade não seria Proporcional ao número de horas. Também, pessoal. Este tipo de visão é muito raro. E quanto maior a empresa, pior é. Sim. As grandes empresas neste país fazem uma coisa que eu acho excelente, acho sensacional. Eles dizem aos funcionários, se tu ficares mais 4 horas, eu pago-te as 4 horas ao preço de 12. E claro que só uma grande empresa pode fazer isto. Parece bom. Toda a gente gosta de trabalhar um terço do tempo ganhando o triplo do salário, faz 12 horas por dia, o que nem sempre se pode fazer, e tem que se fazer só em determinados casos. A legislação não permite sequer que isso aconteça, não é? Não permite que isso aconteça todos os dias durante muito tempo. Sim. Vamos dizer-nos assim. Mas depois aqui há uma questão. Eu adorava poder pagar o máximo de salários a todos os meus funcionários pelo máximo de tempo pô-los a trabalhar e obter o máximo de rendimentos. Só que há um problema. Eventualmente os funcionários ou param de produzir ou então Morrem. ou deixam de ver os filhos ou qualquer coisa desse género. É muito interessante podermos dar a escolha aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, de poderem trabalhar mais e ganharem mais. Claro que sim. A ambição natural e aquela perspectiva de crescimento que estávamos a falar antes seria eternamente satisfeita com isso. Mas Nós na última semana falámos muito desta questão também da ambição. Se as coisas continuam assim, efetivamente daqui a pouco quase todas as crianças vão ser órfãos de pais por via do trabalho. Por via da ambição. Não, E sabes, aqui é que o governo deve eu entrar. penso que aqui estás a falar de uma coisa muito importante, Campos, que é
a reestruturação organizacional que temos que assistir. E aqui sim, é uma mudança de paradigma. A forma como nós pensamos as nossas organizações e empresas faz de nós o que somos hoje. Mas aqui há dois problemas. É que o Estado tem que pôr um travão nisto. E depois dizem, não é competitivo, sendo que esse conceito competitivo está mal pensado. Sim, Um Estado talvez. competitivo é outra coisa. Mas depois também há um problema muito grave. É que o trabalhador não quer que ninguém o impeça para trabalhar mais 3 horas a ganhar o dobro do salário. E os próprios trabalhadores dependentes, o próprio cidadão comum, que neste momento procura de qualquer forma cumprir com as suas obrigações até ao final do mês, não vai aceitar, para já, que ninguém lhe diga, não, você só vai trabalhar 8 horas, no final das 8 horas tem que ir para casa. Porque temos empregos que não são empregos que nós aqui discutimos muito a questão de empregos estáveis, não é questão de estabilidade. Mas, de facto, estar empregado hoje em dia não nos exclui de uma situação de desfavorecimento jamais. no nosso país. Sim, Portanto, aliás, foi uma das principais questões no outro Mas dia, não é? podemos Que perder de emprego é que nós temos? Não é só que desemprego Mas não temos, podemos mas perder de também que vista emprego. que, sim, e realmente o problema é que a insegurança é tanta que as pessoas agora fazem qualquer coisa. Mas também não podemos perder de vista que a própria ambição e a própria vontade de crescimento do trabalhador, de um cidadão normal, e a mentalidade comum não permite que neste momento se diga és obrigado a parar, és obrigado a limitar os teus rendimentos e tens que dar a vez a outro. E isto é um bocado a resposta àquela pergunta, foi se não podemos crescer eternamente, como é que vamos conseguir sobreviver? Temos que ir alternando. É que o que se faz dinheiro não é sempre acumulá-lo, é ir trocando. Exatamente. E os economistas dizem isto, Portanto, mas é as pessoas perfeitamente perdem natural a a mensagem. períodos de crescimento haverem períodos de recessão. Não devíamos estar em pânico, Sim. então. Devíamos encarar este processo como macroeconomicamente. Eu concordo com isso. Helder, eu agora concordo ia com dizer isso. uma coisa ironicamente que às vezes se diz, quando nós caímos num buraco, quando estamos lá no fundo já não podemos descer mais, não é? Depois só há que Não, mas subir. isto até é uma boa lição. A natureza tem destas coisas. Mas até lá muita gente vai ficando pelo caminho. A natureza tem mecanismos de se equilibrar. Os incêndios, as catástrofes naturais, é a natureza a reagir ao equilíbrio ou à falta dele. Portanto, os períodos de recessão deviam ser encarados de forma normal, porque de facto não podemos estar sempre a crescer. Mas não isso é normal, achar é que o nível está sempre lá em absolutamente cima. normal e é absolutamente aceitável e pelas leis económicas, porque acho que não estou a dizer nenhuma asneira, mas Estamos os ciclos a económicos desculpar estão- os políticos. Os políticos agora Não, podem dizer, não, não, isto muito a culpa pelo não é contrário. minha, isto Não, ciclos. sobretudo a culpar os políticos. É perfeitamente aceitável pelas leis económicas, 17 em 17 anos ou 18 em 18 anos, o ciclo inverte ou troca ou qualquer coisa deste género. Desde Mas quando? não Desde é quando, aceitável num Estado de Direito. E esse estudo, ou essa conclusão, tira-se analisando o quê? 200 anos de história? Não, posso. Sim. Pronto, então é assim, portanto, como eu falei no princípio, a macroeconomia divide-se em curto e longo prazo. No longo prazo, qual é o grande objetivo? No longo prazo, o grande objetivo é crescimento. Portanto, o crescimento é um fenómeno de longo prazo. No curto prazo, qual é o objetivo? O objetivo é olhar para as principais variáveis macroeconómicas, nomeadamente o produto per capita, a inflação, o desemprego, e procurar que essas variáveis não oscilem muito. Claro que é um período de expansão, há de suceder um período de recessão. Claro, mas nós podemos, mas o objetivo do Estado, ou deveria ser o objetivo do Estado, é tentar alisar o ciclo, ou seja, que não haja grandes expansões, porque grandes expansões significam o quê? Significa muita procura, preços acelerar significa perda de competitividade e cair em recessão. Não é permitir isso, mas também não é permitir muito desemprego. Porque muito desemprego tem os custos sociais que todos nós sabemos, não é? E claro, como o Helder dizia, há mecanismos de ajustamento, porque nós temos muitos empregos, os preços caem, nós ganhamos competitividade e no momento seguinte vamos estar melhor, por aí. Pronto, e portanto o objetivo do Estado deve ser realizado, mas isso é no curto prazo. E isso é aquilo que o Estado não tem feito, ou não foi capaz de fazer, ou não é capaz de fazer. Porquê? Porque quando tínhamos períodos bons, os nossos governantes o que fizeram? Gastaram, acumularam dívida que agora têm que pagar. E nessa altura podiam ter acumulado uma reserva, não é? Podiam ter criado uma almofada, que podia ser usada agora, num período mau, para ajudar a economia. E, portanto, nós podemos ter oscilações, não devemos ter muitas, o Estado deve balizar o ciclo, deve fazer com que se siga na trajetória ascendente do crescimento, não é? Mas de uma forma que não é sem grandes oscilações. Não é? A oscilação, portanto, tem que ser ascendente,
mas o mais alisada possível, e quanto mais ascendente, melhor. Eu parece-me que com um Estado social, e pegando exatamente nesta ideia, não pode impedir que haja crescimentos, diminuições altos e baixos. O que o Estado tem que fazer é que, e porque também não vai poder impedir que haja crise de desemprego de acordo com os ciclos, o que o Estado tem que fazer é impedir que o desemprego equivalha à fome. Nós não podemos impedir que as empresas vão ao ar. Mas o que estamos agora a assistir... Temos é que segurar os trabalhadores através dos meios legais. E é isso que é suposto o Estado fazer. E que não faz, exatamente o que o professor daqui disse, porque na altura de acumular não acumulou e agora não tem por onde dar. Porque não vamos conseguir parar as quebras na economia. Temos é que parar as quebras sociais. As empresas caem, as pessoas ficam desempregadas, mas não deixam de comer. E isso é uma verdade. E tem-se vindo a perder os direitos adquiridos com o tempo, ao longo da... Alguém ia levantar uma questão? Sim, uma pessoa do público, apresente-se. O microfone, um problema técnico. Não estava ligado. Se estiverem em casa a ouvir-nos, ainda podem correr aqui ao Orfeão. Não estamos a ouvir e era importante que se ouvisse esse microfone. Se quiseres, Lina, falar aqui neste, fala para aqui. ou num destes, sim, porque é importante. Estamos aqui com um pequeno problema técnico. O microfone não funcionou. Eu dizia que as pessoas que ainda quiserem correr aqui rapidamente ao Orfeão ainda nos podem ver aqui à conversa. Força. Olá. Eu tenho uma pergunta muito básica para fazer, mas é uma dúvida que acho que a maior parte das pessoas tem, que é: a economia é um instrumento na mão do Estado, o Estado é um instrumento na mão da economia? Queres dirigir essa pergunta a alguém em particular? Aos economistas, não é? E queria saber que interpretação é que dão a esta questão, nomeadamente com a questão da própria economia já se ter perdido, ela própria saiu do controle de si mesma, não é? Está descontrolada completamente. Tem vida própria. Eu posso Posso lançar-lhe primeiro assim, só um toquezinho que acho que depois pega e até lhe dará jeito. Acho que o Estado não houve nenhum economista há décadas. Eu acho que o Estado tem um divórcio com a economia. Porque a economia tem regras. Há um senhor político com algumas responsabilidades nos últimos 30 anos neste país que diz que é um economista de sucesso e que sabe muito bem, conhece muito bem os mercados. Já sei, essa criatura. Conheço. Não, pronto, então era por aí que eu ia... Às vezes esquecemos disto. Mas era por aí que eu ia começar. Tu começaste por dizer é um instrumento, não é um instrumento, é uma ciência social. Exatamente. Pronto, é uma ciência social. Sim, é uma ciência social. E é uma ciência social que tem muitos agentes. E o Estado é apenas um dos agentes. Tem os consumidores, tem as empresas, tem o Estado, tem o exterior, tem muitos agentes. E, portanto, o Estado é apenas um instrumento. E depois o Estado é apenas um agente. E a intervenção do Estado, o papel do Estado, depende do tipo de economia que a gente tem. Nós podemos ter uma economia desde o planeamento central, em que o Estado tem toda a responsabilidade, até podemos ter uma economia de mercado pura, em que o Estado não tem responsabilidade nenhuma. Claro que nós vivemos numa situação intermédia, não é? Podemos estar mais encostados a um lado ou mais encostados ao outro, mas vivemos numa situação em que o Estado tem um papel de relevo. No caso europeu, o Estado tem um papel de intervenção muito significativo e tem tem uma ação muito grande. Pode promover, quem promove a redistribuição, quem deve gerir a questão da equidade, do regulador, no fundo, da economia, não é? Agora, faz isso bem? Eu também acho que não. Eu acho que não faz muito bem. E acho que aquilo que o Campos acabou de referir, eu acho que não deixa de ser verdade. Ou seja, eu acho que, apesar de haver economistas nos sucessivos governos, eu acho que rapidamente ignoram essa condição e passam a ser políticos e não economistas, porque eu acho que a economia até é relativamente simples. O problema é que eu diria também que deixam de ser políticos, porque a política é uma função demasiado nobre para a maior parte das pessoas que estão a representá-la, não é? Sim. Porque, por exemplo, no caso português, nesta altura, claro que nós estamos um bocado a viver
um mau enquadramento institucional da União Europeia, mas estamos a viver também as consequências daquilo que eu chamo a maldição do euro. Não é que eu seja contra o euro, que até sou a favor. Se me perguntassem, queres voltar ao escudo, eu dizia não. Mas é como existia aquela teoria da maldição dos recursos naturais, os países que tinham mais recursos naturais eram os mais pobres, e portanto aquilo estava mal distribuído para alguns. Aqui para mim também é a questão da maldição do euro. Ou seja, com o euro, taxas de juros baixas, dinheiro fácil, o que o Estado fez foi endividar-se e promover o endividamento de toda a gente. E chegou-se a uma situação em que temos que pagar, não é? Tínhamos que pagar de alguma forma. No fundo, é um bocado aquela lógica de que se eu vou ao banco pedir um empréstimo para montar um negócio e não me estou a importar porque foi dinheiro emprestado, o que os nossos governantes acabaram por fazer foi pior do que isso, que é gastar dinheiro dos outros não custa nada. Exatamente. Não é? Gastar dinheiro dos outros não custa nada. Eu vejo no concelho onde eu vivo, eu sei que todas as freguesias têm um campo de futebol melhor que o estádio do Bragança. Eu sou transmontano. Tem um estádio de futebol melhor do que o do Bragança. Todas as freguesias têm piscina, só que, para além de ter que ser feitas as coisas depois precisam de manutenção. Não é? E eles esqueceram-se disso. Eu não sei, mas onde é que isto ia parar? A seguir, o que é que ia acontecer? A seguir iam fazer um pavilhão por rua? Se calhar iam. Os práticos de autoestradas paralelas como o mesmo sítio em que uma tem trânsito e exatamente, por exemplo, eu vou-vos falar de um caso, por exemplo, a propósito de uma estrada que foi feita para a minha terra. Sou de Miranda do Douro. Fizeram para lá uma via rápida que, sinceramente, eu preciso às vezes estar horas para passar um carro. Eu sei que passaram por uma esquina de uma terra do meu pai. Mas o carro que passa agora demora meia hora, antigamente demorava 2. Pois é. Não demorava. Por acaso não demorava. O único carro que lá passa todos os dias. Mas deixa-me só dizer-vos isto. Nessa terra, meu pai na altura ficou chateado porque iam passar por uma propriedade que ele dava muito valor. Não sabia ele que por aquela esquina que lhe cortaram lhe iriam dar tanto dinheiro. E ele depois dizia-me a mim: se eu sabia agora, gostava que aquilo tivesse passado pelo meio, não pela esquina. Portanto, aquele dinheiro, ele próprio reconheceu que foi dinheiro. Enfim, toda a gente sabe o que é que se passou. São 8 horas, temos alguma tolerância. Uma última questão, alguém da mesa quer fazer uma última intervenção? Questões do público? Recebemos alguns e-mails com questões, mas foram colocadas já falamos sobre elas, não vale a pena retomarmos isso. Se não houver questões, pois estas conversas dão vontade de ou alargar os debates para as 3 horas ou para as 4 horas, ou então voltar a ter daqui por 15 dias os mesmos convidados. Não sei se é possível, mas se calhar havia aqui mais coisas ainda para continuarmos a discutir. Temos mais, sim, temos 10 minutos ainda, temos uma tolerância. Continuamos com um problema de microfone, não, é melhor falar. A Lina, que hoje está no público, teve a semana passada a moderar o debate connosco. A minha pergunta é, eu não estou muito persuadida de que as pessoas tenham tido a culpa da situação. A questão desta perspectiva do endividamento das famílias e do povo português, não será isso uma desculpa para a economia não se ver a si própria? Isto é, uma forma de se esconder de si mesma? Porque ao endividarem-se, a economia cresceu. E então, agora, estar a colocar, digamos, o ónus da culpa no povo português de se ter endividado, na má gestão, quer dizer, é um desconhecimento enorme daquilo que é a natureza humana, não é? Seria normal as pessoas que de repente tenham alguns recursos ou alguma possibilidade de comprar coisas que o façam. Quem é que deu essa possibilidade? Sim, eu acho que ficou assim, falámos disso, eu percebo a tua... Mas ainda não tinha chegado. Depois, mas ficou de facto, e falámos disso, que a responsabilidade não é das pessoas, acho que isso, abordámos esse assunto no início, a responsabilidade não é das pessoas, mas sim, há coisas, a coletividade representada pelos poderes, pelas instituições, tiveram um papel muito mais importante neste processo do que os cidadãos... Individualmente considerados. Individualmente. As únicas pessoas que podiam ter evitado isto, que eram os poderes instituídos, não o fizeram. Quem quis, se calhar fomos todos. Quem poderia ter impedido é culpado de não ter feito nada. Quem lucrou com isso foram
Sim. Muito poucos. Mas agora- Isto é Só nós passar a sabemos. palavra, se puder apresentar. É melhor usar aquele microfone. Sim. Eu sou Elizabeth e eu acho que foram abordados vários pontos interessantes, na medida em que, se por um lado falamos do empreendedorismo... É uma palavra também complicada, não é? É complicada. Vamos eliminá-la Temos do de ter dicionário noção amanhã. que para uma empresa a carga fiscal também é muito elevada e com um funcionário incorrem custos para a própria empresa. Porém, também há um conceito muito interessante, que é o trabalhador pobre. As pessoas não querem trabalhar mais 8 horas, agora acho que é mais esta a realidade, porque vão ganhar o dobro. Porque não ganham, porque o que eu acho é que as entidades patronais se aproveitam muito da situação e começa a surgir o conceito de trabalhador pobre. O facto de trabalhar não é suficiente para garantir que não se está numa situação de pobreza. Também já dissemos hoje. E além do mais, as pessoas procuram trabalhar mais porque o que ganham não chega. Sim. E o papel aí, não querendo ter sido mal interpretado, o papel aí é preciso que o trabalho seja bem pago, para as pessoas poderem trabalhar X número de horas e depois poderem descansar, e ao mesmo tempo também é preciso que o trabalho não seja tão bem pago que as pessoas abdiquem da sua própria vida. O primeiro problema é imediato. O trabalho tem que ser pago de forma digna. O outro problema é para pensar daqui a 50 ou 100 anos, quando efetivamente toda a gente andar a trabalhar 24 horas por dia. Agora, o que eu acho é que cada um individualmente tem que ter a consciência do custo que incorre numa empresa. Por exemplo, quando eu faço as coisas eu tenho que as querer fazer bem. Sim. E estão-me a pagar por isso. Agora, isto é a minha opinião, eu acho que as pessoas devem ser pagas e bem pagas, porque se eu receber eu vou poder gastar. Se eu não tiver, eu não gasto. E isto é um ciclo. Mas para isso é preciso haver quem pague bem e quem tenha dinheiro para pagar bem. Temos que trabalhar bem também. Agora, o que é facto... que se chama economia, não é? Esta questão. Agora, o que eu acho também é... Só para esclarecer, a Elizabeth é ex-aluna do Oscar, portanto há aqui uma certa cumplicidade que percebi agora aqui pela nota. O que eu acho que a falta de informação é uma forma de controlar uma sociedade. E muito sinceramente, a economia não devia ser visto como um palavrão, mas sim como uma disciplina que se desse no 7º ano, assim como se dá Ciências e Físico-Química, para quando as pessoas são adultas terem pelo menos uma noção básica do que é que estamos a falar quando falamos em taxas de juros, quando saem do banco felizes por conseguir um crédito à habitação, no entanto, estão com forca no pescoço. Claro. E a falta de conhecimento é melhor forma de controlar uma sociedade. Por isso é que Obviamente. nós agora falamos, dizem-nos que estamos numa democracia e de que é que me adianta falar? Nada. Estas questões foram levantadas. Obrigada Obrigado, pela Elizabeth. participação. Pelo menos adianta que E o claro. vasto auditório da Rádio Manobras Exatamente. ouviu e nós aqui presentes também ouvimos. Questões pertinentes. E vale sempre a pena mais falar do que ficar calado. Ficar calado é que não vale... Sim. Não vale nada. Não é? Sei que já estou a Temos marcar um mesmo que bocadinho acabar. o tempo. Só vou dizer uma coisa. Isto é muito importante porque realmente todos nós devemos ser um bocadinho responsáveis pela nossa economia. E realmente a falta de informação a todos os níveis, quer jurídico para nos defendermos, quer económico para nos controlarmos, foi o rastilho que permitiu muita coisa. Na última sessão falámos precisamente da importância da falta de informação e do conhecimento para conseguirmos defender os nossos direitos e usufruir das nossas obrigações. Oscar, não sei se temos tempo, só Temos, uma palavra, uma para frase. acabar... Não sei se... Então, eu se calhar tentava resumir. Hoje aprendemos que a economia existe por causa da escassez, o que é uma coisa que se calhar devia ser lembrada todos os dias. Não é por causa da abundância nem por causa do crescimento, é por causa da escassez. Obrigado, Oscar, por essa lembrança. Também aprendemos que há advogados que fizeram contratos com bancos, que fizeram contratos pelos bancos para endividar pessoas durante 35 anos e que agora sabem como é que esses contratos são contestados. 65. Portanto, Mais comprido foi procura na 65. internet Castro Moreira de Campos, ele sabe tudo sobre como desfazer um contrato suicida com um banco, ou pode ajudar as pessoas, aconselhar as pessoas a reverem os seus processos de sobreendividamento e aprendemos também que o empreendedorismo é uma coisa, apesar de ser uma palavra que deve ser banida do dicionário, é uma coisa essencial para o desenvolvimento da economia.
as pessoas se calhar em casa não estão a perceber, mas estava a brincar agora com esta questão. O empreendedorismo é uma palavra complicada, mas é uma palavra que cada vez mais vai estar no dia-a-dia e, na minha opinião, devia ser fomentada, tal como a colega Elizabeth falou há pouco da economia dever ser ensinada a partir do 7º ano. O empreendedorismo também. O empreendedorismo também tem que ser ensinado. As pessoas têm que perceber realmente, se querem ser empreendedoras, quais são os fatores importantes para que sejam empreendedores de sucesso. Elizabeth tem toda a razão, tem muito mérito. Que nota é que a Elizabeth teve? Não sei. Mas eu acho que a Elizabeth, quando sugeria que a economia começasse a ser ensinada no 7º ano, era para aumentar o emprego dos economistas. É possível, é possível. Estou a brincar. São 8h10, dia 26 de janeiro de... Não, pois não é. Retrocedeste no tempo. Não digas 1814, Não, por favor. então peço desculpa a todas as pessoas que nos ouviram, porque eu de facto estava a ler aqui dia 26 de janeiro de 2013. Isto foi responsabilidade do Pedro Marques, que é um dos organizadores destas tertúlias, que pôs no documento 26 de janeiro, e eu nem sequer reparei que já estamos no dia 9 de fevereiro de 2013. Obrigado a todas as pessoas aqui presentes, obrigado ao Campos, obrigado ao Oscar, obrigado à Ana Albergaria, que moderou o debate comigo, obrigado ao Rui, obrigado ao Jorge Guimarães e à Marisa Ferreira, que garantiram que esta emissão fosse para o ar em 91.5. Obrigado à Alina por ter participado e por ter chegado e intervido. Obrigado à Helena por ter tirado as fotografias que estão no Facebook e obrigado a toda a gente aqui presente, ao Pedro Norton e ao Pedro Marcos aqui da Conception e à Isaura. E estes meninos fantásticos que estão aqui a filmar-nos. Este vídeo, à semelhança do vídeo de há 15 dias atrás, vai estar disponível no Facebook da Conception. O endereço é www.facebook.com/conception.pt. Hoje disse bem. Infelizmente não disse bem. É .pt que acabei de ver aqui na internet. Não quero olhares de censura porque estou a ler aqui na página do Facebook. Lamento no início não ter dito bem a data, 9 de fevereiro de 2013. Se nos quiserem contactar, façam-no para radiomanobras@gmail.com. Esta emissão foi transmitida em 91.5 e em manobrasfuturas.wordpress.com. Em breve estará disponível também no arquivo deste WordPress, manobrasfuturas.wordpress.com. Esta conversa, a passada e as futuras também estarão no arquivo do site da Rádio Manobras, que irá em breve para o ar. O meu nome é Helder Sousa, fiz a introdução e o encerramento e fui fazendo algumas provocações juntamente aqui com a Ana Albergaria, que acompanhou nesta tarefa difícil de moderar o debate. Continuem a sintonizar a Rádio Manobras. Muito obrigado. Voltaremos daqui por 15 dias para a terceira e talvez última parte, depende da intensidade da conversa e daquilo que tivermos para dizer. Mas dizia para a terceira parte deste tema no palco da austeridade, que há atores, que desafios, sempre aqui no Orfeão do Porto, numa organização da Conception e da Rádio Manobras. Muito obrigado por terem vindo. Falem aos vossos familiares e amigos, sintonizem 91.5 ou então procurem-nos em manobrasfuturas.wordpress.com. Sociedade Objetiva. A sociedade em debate na Rádio Manobras. Uma organização Conception Rádio Manobras para o Orfeão do Porto.